Aleluia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Oh Senhor, Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia, o livro do profeta Daniel. Eu quero trazer uma instrução para a igreja nesta noite, baseando no profeta Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Enquanto você está procurando aí, eu não sou muito de anunciar, não, né, pregadores, mas no próximo domingo nós vamos estar recebendo um pastor apocalíptico. O que é um pastor apocalíptico? Um pastor que prega sobre o final dos tempos, pastor que conhece, que estuda o Apocalipse. Então você que gosta e deve saber, né? Tem pessoas que não gostam, mas nós precisamos saber os sinais dos tempos. Então no próximo domingo, um pastor realmente conhecedor do livro de Apocalipse vai estar ministrando a palavra no próximo domingo aqui na igreja. Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Presta atenção, irmãos, na primeira parte desse verso. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pode sentar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Que o teu Espírito Santo fale a cada coração aqui nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para recebermos a tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus, damos liberdade ao teu Espírito neste lugar. E que a tua glória se manifeste aqui nesta noite. Em nome do teu Filho Jesus. Amados, quando nós olhamos esse termo, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Olha, quando nós olhamos falar de alguém que resolveu, alguém que resolve é alguém que toma uma decisão. Alguém que toma uma decisão e tem aquilo como propósito na sua vida. Quando nós falamos isso de um homem formado, um homem instruído, meus amados, é uma coisa. Mas aqui o texto está falando de Daniel, ainda um menino, ainda um rapazinho, ainda um pré-adolescente. Este era o estado de Daniel. Daniel aqui ainda, ele não era um profeta, mas Daniel era um menino. E como pode um menino tomar uma decisão como esta, dentro de uma corte, rodeado de pessoas estranhas? Como é que ele pode tomar uma decisão? Diz a palavra que firmemente ele decidiu, tomou a decisão e não se misturar com as coisas do rei. Fica uma pergunta para nós hoje. Será que os nossos filhos, vou falar de filhos hoje, será que os nossos filhos
na idade do profeta Daniel, teria consciência e teria essa desenvoltura de Daniel, com 12 anos de idade, de tomar uma decisão em favor dos ensinamentos que ele recebeu, de não trair o seu Deus, de não misturar-se com povos estranhos? Será que nós teríamos o poder para tomar, a sabedoria para tomar uma decisão como essa? Os nossos filhos, será que teria o poder, a sabedoria para tomar uma decisão se seu filho fosse preso, se seu filho fosse arrebatado para um outro lugar, se seu filho fosse sequestrado? Como é que se portaria o seu filho em uma terra estranha? Amados, nós conhecemos aqui na palavra de Deus, principalmente no livro de Daniel, nós conhecemos Daniel mais por ele ter sido jogado na cova dos leões. É isso que chama a atenção do povo cristão. Sempre que se fala em Daniel, Daniel é o profeta que foi jogado na cova dos leões, e os leões não comeram ele. Mas pouco se conhece de Daniel como um homem de caráter, um homem firmado em Deus, um homem que não abandonou Deus, um homem que continuou em lugares e terras estranhas, servindo o Deus que ele conheceu. Eu imagino, querido, que para um menino de 12 anos, tomar uma posição como esta, ele deve ter sido muito bem preparado por seus pais. Seus pais com certeza ensinaram, falaram do Deus de Israel para este menino, para ele, diante de tanta pressão, tomar uma decisão como esta. Daniel, ele era da tribo de Judá, e provavelmente ele era membro da família real naquele tempo, e ainda muito jovem, entre 12, mais ou menos 12, 13 anos, ele foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor, foi levado para a Babilônia, ele foi para uma terra estranha, ele foi para uma terra idólatra, ele foi para uma terra a qual lá se adorava a outros deuses, e ele foi colocado na corte do rei Nabucodonosor, a fim de receber preparação, a fim de receber ensino, ser preparado especialmente na educação dos caldeus. Mas nesse lugar, ele chegou, cresceu, mas ele não se desviou do seu Deus. Ele continuou com as suas raízes, ele continuou firme, como diz o verso de número 8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias daquele reinado. Sua vida imaculada, em meio à corrupção de uma corte oriental, leva-nos a acreditar que Daniel, ele só tomou esta posição porque ele foi muito bem educado, ele foi muito bem ensinado pelos seus pais. Eu quero chamar a sua atenção, pai e mãe, nesta noite. Amanhã é comemorado o Dia das Crianças, mas como nós sabemos, todos os dias, não é no dia da criança, nós damos um presente, nós agradamos, levamos para passear, fazemos um retiro espiritual para as crianças. Nós sabemos que todos os dias a criança merece um cuidado especial da nossa parte. Experimenta deixar o seu filho alguns minutos sem o teu cuidado, sem você olhar para ele, sem você vigiar ele. Experimenta para você ver o que vai acontecer, como vai ficar a sua casa.
Amados, e nós esquecemos da parte espiritual, nós esquecemos da formação dessa criança, nós esquecemos do caráter, como formar o caráter dessa criança que está crescendo. E nós esquecemos também da responsabilidade quando a palavra de Deus nos diz que os filhos não são nossos, são heranças do Senhor, os filhos que Deus nos dá para nós educarmos, para nós instruirmos, para nós moldarmos o seu caráter. Fica uma pergunta, amados: quem foram os pais de Daniel? Conhecemos Daniel, mas não conhecemos os pais de Daniel. Mas eu deixo para você uma pista. Pelo filho, você pode conhecer o pai, a não ser que houve um desvio. Mas a gente aprende um ditado: tal pai, tal filho. O pai, ele segue o filho, ele segue o exemplo do pai. O pai, ele é como o mestre, aliás, é o melhor mestre do filho. Já disse que não são os professores, não é o pastor de jovens, mas o melhor pastor do seu filho é você, pai. O melhor pastor do seu filho é você, mãe. O melhor professor do seu filho, pai, é você. É você, mãe, a melhor professora do seu filho. Não adianta nós deixarmos os cuidados de nossos filhos a um pastor. O pastor cuida com muito amor. Não adianta deixar aos cuidados de um professor, achando que o professor vai ensinar tudo a ele, achando que a babá vai educar ele, irmãos. Não vamos nos enganar, não vamos nos iludir com isso. Ninguém vai amar mais o teu filho do que você. Ninguém vai ter preocupação com o teu filho mais do que você. Toda preocupação com os teus filhos deve ser tua, pai e mãe. Você deve se preocupar com eles, com o crescimento, com a formação do caráter. Quem vai ser quando crescer o teu filho? Depende de você, depende do teu investimento, depende do seu tempo. Então nós não conhecemos a história dos pais de Daniel. Somente é citado os pais de Daniel no capítulo 2, no verso 23, mas uma citação apenas dos pais de Daniel. Mas com certeza os pais de Daniel marcaram o seu caráter. Os pais de Daniel marcaram a personalidade de Daniel. Talvez aqui muitos que estão aqui nesta noite não conhecem o meu pai, não conheceram a minha mãe. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês olhando para mim, você pode ver o meu pai, você pode ver a minha mãe na minha figura. Porque com certeza o caráter e a personalidade marcaram minha vida. E assim deve ser com vocês. Quando olhar os filhos de vocês, tal pai, tal filho, tal pai. Tal pai, tal filho. Tem que ser assim, queridos. Tem que ser desta forma. Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos dentro da nossa casa. Temos que ensinar os nossos filhos dentro de casa. A Bíblia não precisa falar dos pais de Daniel. Nós o reconhecemos, os pais de Daniel, pela vida de Daniel. Daniel resolveu, ele decidiu. O pai dele não estava lá para falar: filho, não faça isso. Mas com 12 anos de idade, ele tomou uma decisão, ele resolveu, ele decidiu: eu não vou comer dessas comidas, eu não vou participar, eu não vou sentar nesta mesa. Por quê? Porque meu pai, quando eu era criança, ele ensinou a eu não adorar outros deuses. Meu pai me ensinou a não trocar o santo pelo profano. Eu aprendi, meu pai nunca fez isso na minha casa, então eu não farei isso também. Eu tomo essa decisão. Daniel, na verdade, era o retrato perfeito dos seus pais.
o retrato perfeito dos seus pais. Será, meu querido, que o teu filho é o teu retrato? Será que o teu filho é o teu retrato, pai? A tua filha é o teu retrato, mãe? Ainda hoje eu estava vendo, está lá o vô lá, ele deve estar todo cheio. Eu vi hoje no Facebook o retrato de um senhor e o retrato de um menininho, idêntico, olha um a cara do outro. Tal vô, tal neto. Se tiver o caráter dele, não é o caráter, se crescer como o avô já está bom. Não precisa nem ser igual ao pai, meu querido. Se for igual ao avô já está bom demais. Mas idêntico à figura do avô. Quem vê o neto vê o avô. Eu me enganei, ele não está aqui não é? Mas que coisa maravilhosa quando nós podemos, mas não apenas, irmãos, na fisionomia. Não pode ser apenas nos olhos, no cabelo, na fisionomia. Tem que ser no caráter. Tem que ser na personalidade. Deve haver identificação. Isto é, se o pai for um bom pai. Porque se for um mau pai, tem que sair de lado, meu querido. Não é? Se o pai for mau caráter, se o pai não for agradável, procura o avô para você se espelhar. Se o avô não for, vai procurar um tio. Para puxar para o tio, pelo menos, né? Porque tem pai que não é digno de ser copiado pelo filho. Tem pai que não é digno de ser copiado pelo filho. Isto é muito triste, meu querido. Estou falando com você que é pai nesta noite. Você teria orgulho se o teu filho te copiar? Você se orgulharia se o teu filho seguir o teu exemplo? Mãe, mulher, você teria orgulho se a tua filha seguir o teu exemplo? Eu creio que nós temos que pensar em tudo isso. O que nós estamos vendo? Uma geração de jovens, estamos vendo uma geração de adolescentes e de crianças perdidos pelas ruas, abandonados literalmente pelas ruas. Não somente pela falta de uma casa, não somente por falta de comida, de bebida, de roupa, mas por falta de ensinamentos de caráter, por falta de ensinamentos na personalidade. Essas crianças acordam de manhã, não têm o que comer em casa, saem pelas ruas. Sabe, meus amados, e nós como igreja, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferentes. O filho do pastor tem que ser diferente. O filho do ministro de louvor tem que ser diferente. O filho do diácono tem que ser diferente. E você tem que concordar com o pastor. Ah, pastor, não deu jeito. Mas por que não deu jeito? Por que não deu jeito? Dá um jeito. Mas tem que ser exemplo, irmãos. Nós temos que ensinar. Diz a palavra de Deus: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele for grande, não se desviará do caminho do Senhor. Se não for verdade, eu rasgo a Bíblia e não prego mais nada. Sabe, queridos? Então Daniel, ele era o retrato perfeito de seus pais. Quando nós olhamos uma criança, esse menininho, Caio, que veio aqui, quando nós olhamos uma criança, logo nós começamos a notar os traços dos pais, a feição dos pais. E nos traços dos pais não estão somente o jeito, os olhos, a cor do cabelo dos olhos, a feição, estão também os traços do pai, tem que estar também na alma, tem que estar também no espírito, tem que estar também no caráter, tem que estar também na personalidade. Não é só a feição, é bonitinho ou é feinho igual o pai, mas tem que ser bonitinho no caráter, tem que ser bonitinho na personalidade.
Sabe, amados, nós precisamos cuidar desta parte. Não adianta você pegar a Bíblia e vir para a igreja, vem, adora, cultua a Deus aqui, e chega em casa, você abandona seus filhos, você não educa, você não ensina, você não instrui, você não passa tempo com ele ensinando. Não adianta, irmãos. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu dou uma saidinha aí. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o seu filho? Será que nós temos prazer em ir morar no céu, meu irmão, e você não ver o teu filho ali, junto com você? Que alegria você vai ter no céu, você ali, e o teu filho se perdeu, você ali sabendo que ele está ardendo nas chamas do inferno? Será que há prazer? Nós nos preocupamos em pregar o Evangelho, igreja, e devemos nos preocupar em pregar o Evangelho. E muitos cobram: o pastor precisa fazer evangelismo, pastor precisa pregar. Eu sei que precisa pregar, precisa fazer evangelismo, precisa ganhar a cidade, meu irmão, mas e a tua casa? A tua família é salva? Nós nos preocupamos com as pessoas lá de fora, com o alcoólatra, com os viciados, com os dependentes químicos. São os mais difíceis de nós conquistarmos. Às vezes tem um que está dentro da tua casa e você não consegue ganhar ele para Jesus. Ou você se engana, acha que ele está salvo. Você se engana, achando que está tudo resolvido dentro de casa. Ei, meu querido, vamos acordar. Queremos ganhar o vizinho, queremos ganhar o nosso bairro, queremos ganhar a nossa cidade, mas e a tua casa? Você já ganhou? Primeiro você tem que ganhar a tua casa. Eu penso assim: enquanto você não ganhar a tua casa, meu irmão, não adianta você querer ganhar o vizinho, ganhar o bairro inteiro. Eu tenho que ganhar a minha casa, começando pelos meus filhos. É a minha prioridade. Às vezes nós temos facilidade em falar, ir lá na rodoviária e pregar o Evangelho e falar para um bêbado que nem vai entender, porque ele está tão bebido que ele não vai entender. E nós não temos a coragem de falar para alguém que dorme conosco, que vive conosco, que senta na mesma mesa. Nós não falamos de Jesus para ele. Nós não colocamos as regras, a palavra de Deus. Nós nos enganamos, queridos. Quantas vezes nós nos enganamos achando que todos dentro de casa estão salvos? Você ainda acredita que todos dentro da tua casa estão salvos? Porque você é crente? Pai não salva filho, esposa não salva marido, filho não salva pai. Porque a palavra diz que a salvação é individual. Oramos por perdidos na África, mandamos missionários na África, e muitas vezes o missionário precisa ir dentro da nossa própria casa. O missionário precisa pregar aos nossos parentes. E nós estamos preocupados em mandar um missionário na África, mandar um missionário na Alemanha, quando nós precisamos mandar um missionário dentro da nossa casa, porque os nossos filhos estão perdidos. Você é um missionário, pai. Pai, mãe, vocês são os missionários da casa de vocês. Eu tenho que ser o missionário da minha casa. Você tem que ser o missionário da tua casa, porque você será o melhor missionário da tua casa. E mais ainda, a pregação sua não deve ser com palavras, deve ser com exemplos. Prega com exemplo. Prega com o teu caráter, com a sua personalidade. Você vai ver como os efeitos serão outros. Então eu vejo que os pais de Daniel, eles não são citados na Bíblia, mas eles eram conhecidos por causa de Daniel. Por causa de Daniel. O pai e a mãe são os arquitetos da família.
O pai e a mãe são os arquitetos da família. A figura paterna ou a materna ausente, com certeza, produzirão filhos problemáticos. Produzirão filhos sem caráteres e sem personalidade. Como é que nós vamos querer que nossos filhos sejam igual a nós, se nós não dermos tempo, se nós estivermos ausentes do nosso lar, da nossa casa? Que tipo de geração nós estamos produzindo? E para falar nisso, eu quero lembrar de Daniel. Com 12 anos foi levado em outro reino, em outra corte, e com 12 anos ele tomou uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei daquela outra corte. Não sou dessa terra, não conheço isso, eu não vou participar desse negócio aqui. Eu sou fiel ao meu Deus, porque o meu pai foi fiel, o meu pai me ensinou a ser fiel. Sabe, amados, ouvimos muito, e eu já fui muito, né? E em parte eu acredito, de maldição familiar. Aquela família é abençoada, aquela família é amaldiçoada. Não estou dizendo que eu não acredito nisso, sabe? Mas eu quero dizer que muitas vezes o que nós chamamos de maldição poderá ser um mau exemplo de vida dos pais. A maldição que muitos falam, que muitos pregam, é um mau exemplo de vida dos pais. Os pais são maus exemplos dentro de casa. Os filhos vão crescer igual aos pais. E o pai que dá o mau exemplo não adianta falar, não faça isso. Pai, por que você está falando não faça isso? O senhor está fazendo. Se fosse ruim, o senhor não faria. Então, aí fala, é maldição, porque o pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra, o pai era dependente químico, o filho também é dependente químico. Irmão, isso não é maldição, isso é que ele cresceu ali junto, ele cresceu vendo aquelas barbaridades, e ele viu, experimentou, achou bom e segue o quê? Segue o exemplo do pai, e aí se fala que isso é maldição hereditária. Eu não concordo com isso. Eu concordo, eu acho, né, no meu ponto de vista, que isso aí são exemplos maus dados ou exemplos bem dados dentro de casa. Há exceção? Claro, meu amado. Claro que há exceção em tudo. Sabe, não podemos pegar isso como fato, como regra. Há exceções. Mas no mais, nós precisamos ser exemplos dentro da nossa casa. Será, amados, que a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus, para que nós possamos educar e criar os nossos filhos? Quando nós pensamos que o filho não é nosso, não é? Quando nós pensamos que os filhos são de Deus, então nós deveríamos nos preocupar com o que é que nós estamos fazendo com aquilo que não é nosso, com aquilo que é de Deus, que Ele confiou a nós. Então nós precisamos buscar em Deus, na palavra de Deus, a orientação. Eu creio que os pais de Daniel eram homens religiosos da época. Sabe, amados, se nós falamos muitas vezes contra a religiosidade, mas muitas vezes a religiosidade é importante dentro das casas. Não devemos servir a Deus pela religiosidade, mas a religiosidade faz bem. Por quê? A religiosidade faz nós virmos à igreja todo domingo. A religiosidade faz nós lermos a Bíblia todos os dias. A religiosidade faz nós orarmos todos os dias, antes de dormir, a hora que levanta, antes de comer, antes de sair de casa. Isso pode ser religiosidade, mas faz bem. Faz bem, é necessário tudo isso. É necessário a leitura da palavra de Deus, a oração, ainda que seja por religiosidade, que se torne uma prática dentro de casa, e vamos nos abrir para o Espírito Santo falar,
para o Espírito Santo fazer aquilo que nós não podemos fazer. Querido, Isaac, ele teve um pai, Abraão. Ele recebeu tudo de mãos beijadas de Abraão. Isaac é o exemplo do herdeiro. E eu sempre falo, se você não recebeu uma herança patriarcal, se você não recebeu a bênção patriarcal, se você não recebeu Isaac, praticamente ele recebeu tudo, financeiramente, espiritual, ele foi abençoado, ele recebeu herança boas em todas as partes. Mas se você não teve um pai como Abraão, seja você o pai Abraão da sua casa. Você tem que ser o Abraão. Ainda você que está aqui, que é jovem, que é adolescente, se o teu pai jovem, marque isso na tua mente. Se você não tem um pai como Abraão, seja você o pai Abraão daqui para frente. Eu tomo essa posição. Eu quero ser bênção para a minha geração. Eu quero ser bênção para os meus filhos. Eu quero ser bênção para os meus netos. Como essa família que nós apresentamos aqui. A bênção de Abraão vem lá de trás. Do bisavô do menino vem a bênção, vem a herança patriarcal dessa criança. E se você não teve esse privilégio, seja você. Eu creio que ser o Abraão na história é muito gostoso. É bom demais ser o Abraão. A partir de mim, uma nova história, uma nova família se é formada. Uma nova geração, uma geração de adoradores, uma geração de homens que temem a Deus, uma geração de homens fiéis a Deus, comprometidos com Deus, que firmemente decidem em não se contaminar com as iguarias do rei deste mundo. Jovens, quando eu falo reino deste mundo, estou falando do mundo. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos povo de Deus. Nós somos o Israel espiritual nessa fase. Então nós temos que resolver como Daniel. Prego para jovens agora. Não se contaminar. Não sentar na mesa do rei deste século. Não se contaminar com as iguarias. Não participar das iguarias do rei deste mundo. De Satanás, que oferece bebida, oferece prostituição, oferece drogas, oferece isso, oferece aquilo. Você, como um homem de Deus, deve se decidir: não vou me contaminar, não vou participar, não vou sentar nesta mesa, porque eu aprendi que eu tenho que ser diferente. Sabe, amado, os pais de Daniel marcaram seu caráter. Os pais de Daniel marcaram a sua personalidade. Os pais de Daniel marcaram a sua integridade. Quer ver como o filho, a verdade, ele se torna o retrato do pai? Como o que eu estou falando com relação a Daniel, não tem nada errado. Abra sua Bíblia em João no capítulo 12. Evangelho de João no capítulo 12. Verso de número 45. Nós vemos aqui um resumo dos ensinos de Jesus. E Jesus disse no verso 44: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, quem crê em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê no meu Pai. É isso que Jesus estava dizendo. E o verso 45 ele diz: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus estava dizendo: eu sou igual ao meu Pai. Da mesma forma que é meu Pai, eu sou. Quem me vê, vê meu Pai. Quem crê em mim, crê não em mim, mas crê no meu Pai. Por quê? Jesus estava dizendo que ele era a figura do próprio Pai.
Jesus era a figura do próprio Deus. E por causa disso, os fariseus, os saduceus, queriam matar ele. Queriam prender ele porque ele se dizia Deus. Mas ele estava dizendo: eu sou igual ao meu Pai. Eu sou cópia do meu Pai. Eu sou a figura do meu Pai. Capítulo 14 do mesmo João, o verso de número 8. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Ele estava dizendo: tudo que o Pai faz, eu faço. Eu vejo que é desta forma que nós temos que ser com os nossos filhos. Os nossos filhos têm que ser desta forma conosco. Seria muito estranho se o meu filho não tivesse o meu jeito, se não parecesse comigo, se não fizesse o que eu faço, se não seguisse os meus passos. Seria muito estranho isso, seria muito estranho Jesus, se ele não parecesse com o Pai dele, com Deus. Ele estava representando o Pai. Nós somos representantes dos nossos pais. E quando nós não representamos bem os nossos pais, nós envergonhamos os nossos pais. Nós somos, há muitos filhos que são vergonhas do pai. Sabe, meu querido, como nós implantarmos o caráter, como nós implantarmos a personalidade, o jeitão, é vivendo, é participando, é no dia a dia, é andando junto, é comendo junto, é lendo a Bíblia junto, é orando junto, é vindo à igreja junto, em todos os lugares estando junto com seus filhos, para que eles possam pegar o seu jeitão, a sua forma. E qual é a forma que nós devemos ter para poder ensinar aos nossos filhos? A forma da Bíblia, a forma da palavra de Deus. Se eu não tiver em mim a forma da palavra de Deus, se eu não for formado pela palavra de Deus, eu não posso ser a forma dos meus filhos. Para que eu seja a forma dos meus filhos, eu tenho que ter a forma da palavra de Deus. Porque se eu não tiver a forma da palavra de Deus, os meus filhos não devem me imitar, não devem fazer aquilo que eu faço. Então você, pai, você tem que ser formado na palavra de Deus, ter o conhecimento da palavra de Deus, para você passar os ensinamentos que estão na palavra de Deus, para que o teu filho seja a forma tua, e a forma de Deus, e a forma da palavra de Deus. Quanto que nós estamos negligenciando na educação e nos ensinamentos dos nossos filhos. Nós temos facilidade para pegar nossos filhos para ir ao parque, para ir ao cinema. Nós temos facilidade para pegar os nossos filhos para ir a um jogo de futebol, para ir a uma praia. Mas nós temos dificuldade para trazer os nossos filhos à igreja, para ensinar o bom caminho, para ensinar os oráculos de Deus. Por que nós temos tanta dificuldade para ensinar os nossos filhos a andar no caminho de Deus? Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Quem vê a mim, tem que ver o Jonathan. E quem olhar para o Jonathan, tem que perceber que ele é meu filho.
que ele é meu filho. Se não tiver isso, tem alguma coisa errada com a minha vida. Sabe, querido, é um desafio para nós, é um desafio para a igreja, para moldar os seus filhos no caminho de Deus, para moldar a criança. Olha, querido, eu queria você que tem filho aqui, está do outro lado, que sentimento você tem? Qual é a preocupação que você tem no crescimento, na educação dos seus filhos? Eu ainda falava nesta manhã que mais ou menos há 10, 12 anos atrás, nós aqui, um grupo de pais aqui da igreja, e nós estamos pagando caro, até isso hoje, pagamos caro. Por quê? Porque nós nos preocupávamos com a educação dos nossos filhos. Porque nós nos preocupávamos onde nós vamos colocar nossos filhos para estudar, qual é a escola que nós vamos colocar nossos filhos, qual é a escola que vai dar o melhor padrão, que vai ensinar a verdade, que vai ensinar a cristandade para os nossos filhos. Será que é a escola tal? Será que é a outra? Então nós decidimos aqui, um grupo de pais, formar uma escola aqui na igreja, porque nós nos preocupávamos com nossos filhos. Nós queríamos a melhor educação para os nossos filhos. E essa deve ser a nossa preocupação constantemente. Qual é a melhor escola que eu vou colocar o meu filho? Eu estava conversando agora ali com um irmão ali fora no corredor. Irmão, você tem um filho, faz de tudo para esse filho, dá a tua vida por ele. Ensina esse menino, instrui esse menino. Gasta tudo, não pense em deixar uma herança em dinheiro para ele. Deixa uma herança de caráter, de personalidade, de ensino, de sabedoria. Gasta tudo com teu filho, você que é pai. Não adianta dar moto 650 cilindrada, carro do ano, não. É a educação o melhor presente que você pode dar. A escola, uma formação, um diploma, é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. É o melhor presente. O melhor tempo. Invista no seu filho, para que o seu filho seja exemplo amanhã, para que seu filho seja exemplo da igreja, para que seja exemplo do reino de Deus. É um homem de Deus, é um menino de Deus, que ele faça diferença na sala de aula, que ele faça diferença no lugar onde ele trabalha. O que é? Por que a política está desse jeito, irmão? Não salva um? Não é? Exceções, claro, mas eu conheci uma música, gritar pega ladrão, não fica um. Não sobra um. O que é isso? Falta de ensinamento de caráter, de personalidade. Faltou ensinamento, se perderam os ensinamentos por aí. E dá o quê? Dá o que nós temos aí, irmãos. Mas nós só podemos mudar. Vocês, jovens, vocês podem mudar a história. Está na mão de vocês. Vocês querem que continue assim? Vamos continuar do jeito que está? Ou vamos mudar a situação? A Bíblia está aqui, ó, para nós seguirmos como exemplo e mudarmos a situação da nossa casa, da nossa família e da nossa sociedade. Eu imagino que muitos naquela época que olhavam para a vida de Daniel, muitos diziam assim: eu queria ter um filho assim como Daniel. Eu queria ter um filho como Daniel. Será que nós hoje podemos dizer: eu queria ter um filho como Daniel? Provérbios capítulo 22. Fica sossegadinho que eu já estou encerrando, eu sou comprometido com hora. Provérbios 22. Verso de número 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós cremos nessa palavra ou não cremos nessa palavra? Hein, igreja? Amém? Eu creio na palavra que eu prego.
né? Pode haver exceção? Eu já disse que sim. Um menino como Daniel, quero que você entenda, você que é pai, você que vai ser pai. Um menino como Daniel não nasce pronto. Um menino como Daniel não se compra na maternidade. Um menino como Daniel se faz. Um menino como Daniel, ele é feito dentro de casa, com os ensinamentos do pai e com os ensinamentos da mãe. Entenda isso, igreja. Um menino como Daniel não nasce pronto e não se compra na maternidade. Ah, eu quero um menino que nem Daniel. Não vai achar. Você tem a responsabilidade de fazer um menino como Daniel. Amém? Tem muitos pais fazendo filhos aí. Tem muitos pais fazendo filhos. Que tipo de filhos você está fazendo? Hein? Um bandido para roubar banco? Um maconheiro para ficar lá na Cracolândia? Irmão, eu sou duro, hein? Não brinco, não. É esse filho que você está gerando aí, mulher? É este filho que tem na sua barriguinha aí, que está crescendo? É alguém para morar na Cracolândia? É alguém para cheirar cola? É alguém para roubar banco? É alguém para roubar o comércio aí? É alguém para a polícia sair correndo atrás? É esse filho que você está gerando na barriguinha, minha irmã? É esse filho que você gerou, meu querido, que vai fazer um filho? Que tipo de filho você está produzindo? É você que produz filhos, e não é dentro da barriga. Os filhos são produzidos dentro de casa, dos zero, aliás, desde a hora da concepção. Eu creio que enquanto ele estiver dentro de casa, ele está sendo preparado, ele está sendo feito, ele está sendo moldado para enfrentar a sociedade. Hein? Você pensou nisso? Você vai querer ver no noticiário dos jornais, fulano de tal, filho de fulano de tal, foi pego com 500 gramas de cocaína. Hein, meu amado? Isto é sério. Precisamos moldar, precisamos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. Precisamos olhar. Eu vejo certas crianças que eu tenho pena daquelas crianças por causa dos pais. Eu olho para os pais e falo, eu tenho pena dessa criança. Porque com certeza, se Deus não tiver misericórdia, se alguém não adotar essa criança ao caminho que vai, eu olho para o pai e vejo onde ele vai chegar. Isso não é ser profeta. Isso é ter visão. Isso é ter conhecimento. É ter experiência. Certas crianças que nós encontramos nas ruas. É preciso nós cuidarmos da bênção dos nossos filhos. Nós precisamos ser sacerdotes dos nossos filhos. A palavra de Deus diz que Jó, todos os dias pela madrugada, ele dobrava o seu joelho, ele intercedia pelos seus filhos. Ele orava pelos seus filhos. Mãe e pai, quantas vezes você ora pelos teus filhos? Você espera acontecer uma tragédia, você espera ele ser preso, você espera ele sofrer um acidente para orar por ele? Não! Tem que orar antes de acontecer. A prevenção é a melhor forma. A prevenção é o melhor caminho. Abençoa ele todos os dias, ora por ele todos os dias, interceda pela vida dele todos os dias. Abençoa o teu filho ao ir para a aula, ao ir para o trabalho, ao ir viajar. Peça a proteção, a bênção de Deus. E eu encerro lendo o texto de 1 Crônicas, capítulo 22.
verso 11 ao verso 13. Eu queria que você, pode vir, eu queria que você riscasse esse texto na sua Bíblia. Eu queria que você, se pudesse, fizesse um quadro, e ainda que se tornasse uma reza na sua casa, você que é pai, ainda que se torne reza, mas que você pudesse estar abençoando o teu filho todos os dias com a oração de Davi. E diz assim a palavra de Deus, verso 11 ao 13: Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência, que o Senhor lhe dê entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor seu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Foi o que Davi pregou e falou ao seu filho Salomão. Eu queria que você observasse uma coisa juntamente comigo. Davi, ele fez esta oração a um de seus filhos apenas. Davi, ele fez essa oração, ele chamou e falou, deu essa instrução a um de seus filhos apenas, a Salomão. Foi o único que salvou na casa de Davi. Os outros, nós não temos escritos da bênção de Davi sobre os outros filhos, mas Davi abençoou a vida de Salomão, e eu creio em parte que Salomão só foi o que foi por causa da bênção do seu pai Davi. A bênção dos pais aos filhos é de tremenda importância, meu querido. Por isso que eu digo sempre que nós precisamos estar abençoando nossos filhos, porque é incomparável o filho que é abençoado pelo pai. Há muitos pais que amaldiçoam seus filhos. Há muitos pais que falam para os seus filhos: você não vai dar nada, você é um vagabundo, você é preguiçoso, você não presta. Há muitos pais que lançam palavras de maldições a seus filhos, e o filho acaba carregando essa maldição de preguiçoso, de vagabundo, de ladrão, e não dá nada, não presta. Se você está aqui nesta noite e você é um desses tipos que falou isso para o teu filho, é hora de você nesta noite se arrepender e pedir perdão pela maldição que você lançou sobre o teu filho. Com certeza teu filho será, se você disse que ele seria um vagabundo, ele seria um vagabundo, um preguiçoso, imprestável, porque você, pai, é a porta espiritual do teu filho. Você, pai, é o canal de bênção do teu filho. Vocês sabem por que eu sou assim? Eu não sei por quê. Não é que eu não sei por que eu sou assim, mas desde menininho eu só recebia palavras de bênção sobre a minha vida. Só recebi palavras de bênção. Eu não lembro de ter recebido palavra de maldição. Eram meus avós, eram meus tios, não sei se sou tudo isso, mas sempre falavam: ah, menino inteligente, esse menino vai ser um orgulho, esse menino é inteligente, esse menino é sabido. Meus avós, meus tios, meu pai, nunca meu pai lançou uma palavra de maldição na minha vida. Está ali, ó. Nunca falou: você não presta. Nunca ele falou: você não vai dar nada. Nunca recebi uma palavra de maldição.
dos meus patriarcas, querido. E eu creio em parte que é por isso que eu sou bênção hoje. Eu fui abençoado pela minha família. Eu fui abençoado pelos meus pais. Eu fui abençoado pelos meus avós, pelos meus tios. Todos os tios, todos gostam de mim. Todos. Minhas tias, eu sou o querido. Eu sou o sobrinho querido de todas elas. Por isso que eu sou abençoado. Eu só recebo palavra de bênção. Você precisa receber palavra de bênção. E se você amaldiçoa seu filho, se você falou não vai prestar, isso não vai dar nada. Quem sabe quando ele nasceu, se olhou no rostinho dele e falou, isso não vai dar nada. Talvez a vida dele esteja amarrada porque você lançou essa palavra de maldição. Irmão, eu quero arrebentar com tudo isso hoje. Se você recebeu uma palavra dessa, sabe, se você recebeu uma palavra dessa do teu pai, nós vamos quebrar em nome de Jesus nesta noite. Se você lançou, você vai quebrar, falar, eu retiro esta palavra de maldição. Eu retiro esta palavra de maldição sobre meu filho, sobre minha filha. E se você recebeu, se teu pai, se você lembra que teu pai, alguém falou que você não ia prestar, quem sabe a tua vida está amarrada por causa disso. Nada dá certo, não para no emprego, é por causa desta palavra que você recebeu, de maldição. E a tua vida está amarrada, por quê? Porque os pais é a autoridade espiritual sobre a nossa vida. Nós temos a bênção e a maldição em nossa mão, escolher para darmos e para nós recebermos. Deus quer mudar a sua história nesta noite, como pai e como filho. Sabe, querido, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre o coração do teu povo, essas disposições. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo isso para edificar este palácio, para qual providenciei. Sabe, amado, você que é pai, eu quero te convidar, você que é pai, vem à frente comigo aqui, por favor. Você que é pai, vem à frente comigo. Vamos tirar a maldição que nós muitas vezes, sem querer, colocamos sobre nossos filhos. Essa oração de Davi foi muito importante na vida de Salomão. Pena que ele viu muito tarde os outros filhos, uns morreram, foram matados, assassinados, outros foram fracassos, mas Salomão foi o homem mais sábio, porque aqui está o segredo do rei Davi para seu filho Salomão. Eu vou repetir o texto para você memorizar um pouco, para você declarar sobre a vida do teu filho, segundo quem é você e quem é teu filho. Davi, Salomão era para ser o sucessor do reino, para ser rei. O teu filho, você quer que ele seja o quê? Então você vai pedir para ele aqui. Eu vou ler mais uma vez. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro. Teu filho deve ter coração íntegro, para guardar os teus mandamentos, para guardar os teus testemunhos,
para guardar os seus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual providenciei. Esta é a oração. E ele diz: Senhor meu Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração, que nós tenhamos essa disposição, que Deus possa dar a você, Pai, essa disposição, para que o teu filho esteja sempre inclinado ao Senhor, sempre voltado para o Senhor, para as coisas de Deus. Você é pai, você sabe as deficiências do teu filho, você sabe o que você quer para o teu filho. Se você que está aqui nesta noite lançou uma palavra de maldição, não vai dar nada, não presta, em nome de Jesus renuncia, fala: Deus, eu peço perdão porque não sabia o que eu falei. Você falou que seu filho ia ser um burro, ele tem rabo. Graças a Deus não, né? Mas pode ter o rabo da maldição. Pode ter o rabo da maldição. Então nós vamos renunciar nesta noite toda a maldição e vamos pedir a bênção para os nossos filhos. Você toca um hino, eu vou orar, eles vão estar orando cada um, porque não vou orar por todos os pais aqui, não tem jeito. É eles que têm que fazer essa oração. Eu vou só ser ajudante. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho Jesus, ó Deus, seguindo o exemplo do teu filho Davi, ó Deus, em nome do teu filho Jesus, Pai, eu quero pedir, Senhor, ó Deus, a bênção que Davi decretou sobre a vida de Salomão, e nós vimos que foi uma bênção agradável e boa, e se cumpriu na vida de Salomão, Pai. Da mesma forma, nesta noite estamos aqui, ó Deus, e primeiramente nós queremos cancelar toda a palavra maldita que nós declaramos com relação aos nossos filhos. Em nome de Jesus, no reino espiritual, nós desfazemos estas palavras malditas, nós retiramos essas palavras lançadas no reino espiritual. Em nome de Jesus, nós revogamos a sentença de maldição que foi lançada. Em nome de Jesus, Pai, nós revogamos toda a maldição e nós pedimos agora a bênção do Senhor, a bênção do Senhor sobre nossos filhos, que eles cresçam no teu caminho, que eles cresçam na tua instrução, nos teus ensinamentos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, abençoa os nossos filhos, ó Pai, que eles prosperam, que eles cresçam, que sejam grandes homens de Deus, Pai, em nome do teu filho, Pai. No meu caráter me dá um coração de Jó, que não blasfema e te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor. Aleluia. Você revogou a palavra de maldição sobre a vida do teu filho, querido, amém? Você abençoou teu filho, amém? Faça isso todos os dias, abençoe ele todos os dias,
Em nome de Jesus, vamos colocar isso como religiosidade na nossa vida. Você pode voltar para o seu lugar. E eu queria que, se tiver aqui filho que foi amaldiçoado pelo pai, venha aqui. Nós vamos quebrar essa maldição hoje, em nome de Jesus. Se tem filho que o pai falou: você não vai dar nada, você vai ser um burro, você é isso, você é aquilo, eu quero orar por você também nessa noite. Se tiver alguém, vem aqui na frente. Eu tenho autoridade para quebrar essa maldição sobre a tua vida. Se tem alguém aqui, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Se a tua mãe falou, se teu pai falou: você vai casar com um homem pior do que esse meu marido, uma mulher pior do que essa minha, você vem aqui na frente, que nós vamos revogar essa palavra de maldição, porque a partir de agora vocês serão Abraão na casa de vocês. Vocês serão Abraão na casa de vocês. Se teu pai lançou palavra de maldição, a autoridade espiritual que eu tenho neste lugar para cancelar essas palavras, no nome de Jesus. Tem alguém? Vem aqui. E você vai ver que a tua vida vai se desenrolar em nome de Jesus. Estou aqui como profeta de Deus, e Deus vai honrar esta palavra no nome de Jesus. Pensa bem que às vezes teu pai e tua mãe disse, em momentos de tensão, em momentos que você provocou-os. Nenhum pai quer falar isso, nenhuma mãe quer falar isso. Mas às vezes você provocou tanto, e a única defesa foi lançar essas palavras malditas contra a tua vida. Da mesma forma, você vai pedir perdão. Você vai pedir perdão por ter provocado o seu pai, a sua mãe, que é autoridade na sua vida. Peça perdão por ter provocado, por ter criado aquela situação. Oh Deus, e perdoa seu pai. O caminho da bênção na vida de vocês está na condição em que vocês perdoarem os pais pela palavra que lançaram. Se você não perdoar o pai, se você não perdoar a mãe pela palavra que lançou sobre a tua vida, da mesma forma a bênção não virá sobre a tua vida. A falta de perdão é um impedimento gravíssimo para que a bênção chegue na tua vida. Perdoa. Perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Tome a decisão de perdoar. Eu perdoo por aquela palavra que eu recebi. Eu saio daqui perdoando meu pai. Eu saio daqui perdoando a minha mãe. Eu saio daqui perdoando a minha avó. Eu saio daqui perdoando o meu avô nesta noite. A quebra de maldição, ela vai acontecer a partir do momento em que você liberar o perdão sobre estas vidas. Eu vou orar por vocês agora. Meu Deus e meu Pai, ó Deus, vemos aqui diante do teu altar estas vidas, ó Pai, que por um motivo qualquer, que por um motivo de abuso, receberam palavras de maldição, de autoridade, como pai, mãe, avó nas suas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, hoje eles conhecem o Evangelho, conhecem a tua palavra. Ó Deus, quando receberam estas palavras, eram inconscientes, ignorantes com relação à bênção e à maldição. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, como filhos do Senhor nesta noite, como filhos de Abraão nesta noite, da bênção de Abraão, em nome de Jesus, Pai, no reino espiritual, com a autoridade que o Senhor tem nos dado, eu quero revogar esta maldição de pai, esta maldição de mãe, esta maldição de avós, de parentes, de tios. Em nome de Jesus, no reino espiritual, nós declaramos cancelada esta sentença maldita contra os seus filhos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, libera perdão nesses corações agora, Pai. Libera perdão nesses corações agora, Pai.
ó Deus, e a bênção, a promessa, Deus, nasceram para a bênção. São bênção do Senhor, Pai, são criaturas do Senhor. Por isso nós evocamos toda a palavra maldita, e na autoridade que o Senhor tem nos dado, nós declaramos a bênção do Senhor sobre estas vidas. São criaturas, são filhos teus, abençoados, que prosperam, que crescem, e declaro que aonde eles colocam a mão, vai dar certo, vai prosperar, porque são teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. A bênção da segunda casa será maior, eu declaro sobre a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus filhos. Declaro que vocês, toda palavra maldita, esqueça, está cancelado no reino espiritual. Pela ignorância de vossos pais vocês foram amaldiçoados, mas em nome de Jesus, no reino espiritual, vocês são novas criaturas com a bênção de Deus. Deus abençoe vocês. Pode voltar para o lugar, toda a igreja em pé. Palavra de Deus, amados, nós precisamos conhecer e aplicar em nossa vida. Não adianta um médico ser médico e não conhecer os caminhos da medicina. Não adianta ter o título de doutor, não saber aplicar o que a medicina proporciona. Não adianta. Mesma coisa é a palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, para recebermos a bênção de Deus, para sermos abençoados. A bênção de Deus vem em consequência da prática da palavra de Deus. Amém? Isso é ser cristão, isso é ser crente, acreditar naquilo que a palavra de Deus nos garante. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que você, os teus filhos, os teus netos prosperem em nome de Jesus Cristo, que vocês deem frutos, que vocês colham em abundância na casa de vocês, que os filhos de vocês sejam bênção, sejam notórios aonde eles estiverem, que sejam destaques em nome de Jesus. Os filhos de vocês têm que ser diferentes nessa cidade, na escola, aonde eles estiverem. Meu Deus e Pai, cele estas palavras, Deus, no teu reino, no reino espiritual. E eu declaro que Satanás perdeu mais uma nesta noite, Pai. O teu povo é liberto, o teu povo é abençoado. Quebramos toda a palavra de maldição, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Deus abençoe as famílias aqui, glorifica o teu nome através desta igreja, do teu povo, que ouve e pratica a tua palavra, em um nome do teu Filho Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Deus abençoe e comece a praticar hoje na vida dos teus filhos esta palavra.